Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma videoaula de física. Dessa vez agora nós vamos gravar a equação de Torricelli, que é uma equação de fundamental importância cobrada no Enem, nos vestibulares e concursos. Então a equação de Torricelli é uma equação à parte dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, devido quando você procura no problema, não encontra o tempo. Então ela não relaciona tempo. Então quando não tem o tempo, nós vamos pela equação de Torricelli, ok? Então, é uma aula bem lightzinha, bem pequena. Logo após os slides apresentados, eu responderei uns exercícios do livro e deixarei outras atividades para a próxima aula nós podermos responder, ok? Então, vamos lá. Pessoal, então vamos aqui. Antes de chegar na equação de Torricelli, que é o objetivo dessas duas aulas da semana, a gente vai recordar um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado é o movimento em que a velocidade escalar é variável e a aceleração é constante e não nula. Ou seja, as funções horárias do movimento uniformemente variado são: primeiro, equação horária da velocidade, permite saber a velocidade instantânea da partícula em um determinado instante, que é o tempo, tá? Então essa primeira equação do movimento uniforme variado é chamada de função horária da posição, tá? Ou função horária da velocidade, que permite saber a velocidade instantânea da partícula em um determinado instante, ok? Então aqui nós temos a representação, ó. Nós temos velocidade inicial e velocidade final. Equação horária da velocidade permite saber a velocidade instantânea da partícula em um determinado instante. Ela acompanha segundo a segundo a velocidade do determinado móvel, ok? Então, matematicamente, ela é expressa da seguinte forma: V é igual a V0 mais A vezes T, ou seja, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se o movimento é progressivo, aqui é mais. Se o movimento é retrógrado, aqui é menos, tá? Vi você assistindo TV, ok? Isso é um macete que a gente usa para memorizar. A velocidade, a equação da velocidade, equação da horário da velocidade. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo, tá? Então, a outra, equação horária da posição. Permite determinar a posição escalar de uma partícula durante um intervalo de tempo. Então, a equação horária da posição permite determinar a posição escalar de uma partícula durante um intervalo de tempo. Então, são as duas equações que nós vamos usar dentro do movimento retilíneo uniformemente variado. Uma é da velocidade e outra é da posição, tá? O da posição é esse aqui, ó. Posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, mais 1/2 sobre a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Então ela é representada da seguinte forma aqui, ó. Enquanto lá relaciona a velocidade, a primeira aqui relaciona a função horária da posição. São as duas, tá? Então, saindo dessas duas equações, nós chegamos na equação de Torricelli, que é nada mais nada menos do que a junção das duas velocidades do movimento retilíneo uniformemente variado, que é da velocidade e da posição. Então, o que diz a equação de Torricelli? Relaciona o deslocamento escalar com a variação de velocidade sem a necessidade do tempo. Então, olha aqui, ó, uma das principais. Quando não se tem o tempo dentro de um determinado problema, como é que a gente vai resolver ele? Pela equação de Torricelli, tá? Que ela é representada matematicamente dessa forma aqui, ó. Onde eu tenho aqui, ó, velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ou distância, ok? Essa é a chamada equação de Torricelli. Relaciona o deslocamento escalar com a variação da velocidade, tá? Deslocamento escalar, variação da velocidade, sem a necessidade do tempo. Então, se eu não tenho tempo, dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, para me encontrar o objeto, eu vou pela equação de Torricelli, ok? Aqui nós temos os exemplos a seguir, ó. Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação horária das posições: posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo elevado ao quadrado. A posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração para ser encontrada dentro dessa partícula do movimento uniformemente variado. Então, trocando
as informações pela respectiva letra. Nós temos aqui posição inicial 32, velocidade inicial 15, nós temos a aceleração 4, tá? Essa é a posição inicial da equação, ou seja, a posição inicial é 32 metros. No segundo aqui nós temos a velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? Então nós temos posição inicial, a velocidade inicial vai ser quem? 15 metros por segundo. Sempre lembrando que todas as vezes que trata-se de velocidade, no Sistema Internacional de Unidade é metros por segundo, ok? A velocidade é medida em metros por segundo. Então na letra C, qual é a aceleração? Dentro dessa equação do movimento retilíneo uniforme variado. Então a aceleração será quem? Que nós temos, ó, posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. A aceleração é 4, então como é elevado ao 2 elevado ao quadrado, então será a aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso aqui é só uma relação que a gente tá fazendo, trocando as informações pelos valores correspondentes, ok? Outro exemplo, uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração é metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Tá? A velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo, é de... que nós temos, ó, a velocidade inicial e a velocidade final de 100 metros por segundo. Nós temos a distância aqui, ó, é o espaço 500 metros. Então as informações estão aqui. Nós temos uma aceleração constante de 10 metros por segundo. Nós temos uma distância a ser percorrida de 500 metros, aonde chega o motociclista, sai do zero, da velocidade de zero, e vai chegar a 100 metros por segundo, ok? Então a resolução, como não tem tempo, nós estamos trabalhando dentro de quem? Do movimento retilíneo uniformemente variado. Sem o tempo, nós vamos encontrar quem? Pela equação de Torricelli, tá? Ó, vovô, viu? Vovô pegou vovó mais 2 amiguinhas delas, tá? Viu? Então, olha aqui. As informações. Velocidade final, 100 metros por segundo. A distância, 500 metros. E a aceleração, 10 metros por segundo. É o que ele me diz lá no problema, tá? Então, os dados estão aqui extraídos do próprio problema. Velocidade final, 100 metros. Onde ele desenvolveu a velocidade final. Um mototáxi. Tem a distância 500 metros e a aceleração de 10 metros por segundo. Então nós temos aqui, ó. Bom, substituindo. Velocidade final ao quadrado, 100 elevado ao quadrado. Velocidade inicial é 0. Mais 2 vezes quem? A aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado. A distância que ele percorreu, 500 metros. Então está substituindo os valores, as letras, pelos valores correspondentes no qual ele me informou. Então se a gente pegar isso aqui, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, velocidade final ao quadrado é igual a quem? A velocidade inicial ao quadrado é igual a quem? A velocidade inicial dividido por quem? Pela aceleração multiplicado pelo deslocamento. Então, se a gente dividir 10.000 por 10.000, será o que? Praticamente a velocidade será 0, não é isso? Ou então 1. Então, okay? Fazendo um resumo aqui do que tinha nos slides, ó. Equação de Torricelli é uma equação da área da cinemática que permite calcular a velocidade de um corpo sem a necessidade de conhecer o intervalo de tempo em que aconteceu o movimento, tá? Então, olha aqui, para que serve a equação de Torricelli? É uma equação da área da cinemática que permite calcular a velocidade de um corpo sem a necessidade de conhecer o intervalo de tempo, tá? Então, se eu não tenho tempo, dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, eu leio o problema, não tenho tempo, então eu vou resolver pela equação de Torricelli, ok? Bom, nós vamos fazer um paralelo aqui entre movimento retilíneo uniforme, MRU, que foi o que a gente estudou, e movimento uniformemente variado, MRUV, tá? Qual é a diferença de um para o outro para que eu possa resolver um problema? Quando alguém me apresentar um problema, para a gente saber que tipo de movimento é retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. Está simplesmente nas duas equações. No movimento retilíneo uniforme, a equação é essa aqui, ó. Tá? Função horária da posição. Posição final, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui é a função horária da posição dentro do movimento retilíneo uniforme. Então, se eu leio o problema e lá no problema ele me dá os valores relacionados a isso aqui, é movimento retilíneo uniforme, ok? Ó,
função horária da posição, posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Lembrando que o sinal vai depender de quem? Depender do sentido do objeto, ok? Se é para a direita, positivo, se é para a esquerda, negativo. Então, se eu for para um movimento uniformemente variado, qual é a diferença? No movimento uniformemente variado, eu vou ter duas equações. Primeiro, a função da velocidade em relação ao tempo, velocidade final, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando que esse sinal aqui pode ser negativo, se for retrógrado, ok? Então, olha aqui, ó, no movimento uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado, eu tenho a função da velocidade em relação ao tempo. É uma das equações desse movimento, tá? E também eu tenho a função da posição em relação ao tempo. Eu tenho a posição em relação ao tempo, tá? Que vai geralmente mistura tudo, pega esse aqui com aquilo lá, tá? Ou melhor, para você se situar melhor, para fazer a diferença de um problema de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniforme variado, a diferença está aqui, ó. No movimento uniformemente variado, eu tenho aceleração, tá? É só olhar para cá. Todas as vezes que eu tiver aceleração, eu tenho um problema com movimento uniformemente variado, ok? Porque lá no movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. Essa é a diferença básica de você saber distinguir qual dos tipos do movimento. No movimento retilíneo uniforme eu não tenho aceleração, mas no movimento variado eu tenho a aceleração. Essa é a diferença do pro outro, básico, ok? Então, se nós pegarmos essas duas equações aqui, ok? Isolar o tempo, nós vamos encontrar quem? A equação de Torricelli. Então, se eu tenho esses problemas aqui no movimento uniformemente variado, não tenho tempo, eu vou entrar o quê? Com a equação de Torricelli para resolver o problema, tá? Onde eu tenho velocidade ao quadrado, ó, as relações da velocidade final, velocidade inicial ao quadrado, duas vezes quem? A aceleração vezes o espaço percorrido, tá? Então não tenho tempo. O tempo é isolado nesse sentido. Então eu pego as duas equações, faço a dedução da fórmula envolvendo as duas equações, isolando o tempo, eu vou encontrar a equação de Torricelli, tá? Então ela não precisa do tempo. Quando o problema não tem o tempo, e esse problema tem relação com o movimento uniformemente variado, eu uso a equação de Torricelli. Para memorizar, a gente faz o seguinte, ó, vi, você, mais dois amigos num triângulo sentimental, tá? É um macete que a gente usa para não esquecer, tá? Sendo que essa aqui é a equação de Torricelli. Quando eu não tenho tempo para me resolver o problema, dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, eu uso a equação de Torricelli. Ela é muito importante porque nós vamos estudar a partir, quando eu não encontro o tempo, nós vamos encontrar o movimento de queda livre, o movimento vertical, tempo de queda e assim sucessivamente. São as próximas aulas que a gente vai ver, ok? Pessoal, lá no livro de vocês, na página 64, tem um exercício resolvido sobre a equação de Torricelli, tá? Eu vou só trazer ele para cá e explicar para vocês de que forma se resolve e a facilidade que a gente tem de resolver quando se trata da equação de Torricelli. Então vamos lá. Para decolar de modo seguro, um avião a jato que transporta passageiros precisa atingir a velocidade de 250 km por hora em uma pista plana e reta e percorrer uma distância máxima de 1960 metros. Qual deve ser a aceleração mínima que os propulsores devem imprimir ao avião? Nessas condições, quanto tempo deve durar na decolagem? Ok? Então vamos lá. Trazendo para cá, ó, as informações que ele me dá no problema são essas aqui. Ele diz que para decolar de modo seguro, um avião a jato que transporta passageiros precisa atingir a velocidade 250 km por hora, ok? Em uma pista plana e reta a percorrer uma distância máxima, tá aqui, DS, distância, tá? De 1960 metros, é o tamanho da pista. Então, ele pergunta qual deve ser a aceleração mínima, tá aqui, a aceleração mínima que os propulsores devem imprimir ao avião. Qual é a aceleração mínima para que ele possa levantar voo, tá? Logo depois, em seguida, ele diz quanto tempo deve demorar essa decolagem. Então, nós vamos calcular a aceleração para que ele possa levantar voo, ok? E logo depois, nós vamos calcular o tempo que ele leva com essa velocidade para percorrer 1960 metros, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de colher os dados do problema, é fazer a análise
250 km por hora, tá? É a velocidade do avião. Só que a pista aqui é 1960 metros. Aqui está em metros, lá está em quilômetros por hora. Nós só podemos multiplicar, dividir, subtrair, somar se as unidades forem iguais. Então nós vamos passar essa unidade de 250 km por hora, tá? Colocar na mesma unidade aqui, ó, da distância. Nós vamos passar para metros por segundo. Então, ó, quilômetros por hora é a unidade maior para metros por segundo. Você divide unidade maior, quilômetros para metro, horas para segundo, você divide o valor por 3,6. 252 dividido por 3,6 é a mesma coisa de 70 metros por segundo. 250 km por hora é a mesma coisa de 70 metros por segundo. O avião está andando a 70 metros por segundo, ok? Então, olha aqui, ó, como ele não me dá tempo, não me relaciona, não fala em tempo aqui, e isso aqui é um problema do movimento retilíneo uniformemente variado, então nós vamos para cá, ó, pela equação de Torricelli. Velocidade final, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, ou espaço percorrido. Substituindo, velocidade final ao quadrado. Aqui o avião precisa dessa velocidade para decolar. Estava em km por hora, nós passamos para metros por segundo. Aqui, ó, v ao quadrado, 70 elevado ao quadrado. A velocidade inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração que eu estou procurando. Ele está procurando qual é a aceleração para ele poder decolar. E ele me dá o tamanho da pista, o espaço, 1960 metros. Ok? 70 elevado ao quadrado é 70 vezes 70. Multiplica-se a base, quantas vezes está pedindo o expoente. 70 vezes 70, 4.900, que é 7 vezes 7, 49. 4.900. 0 é a velocidade inicial, mais 2 vezes A, 2A. 2A vezes 1960 dá 3.920A. 2 vezes 1960, 3.920. A, que é a aceleração. Então, olha aqui, ó. A aceleração está sendo procurada, vai passar para cá, para antes da igualdade com sinal negativo. Tá? A velocidade final passa para depois da igualdade também com sinal negativo. Como aqui é sinal negativo e aqui é sinal negativo, os dois se isolam, se anulam. Menos com menos dá mais, ok? Ou multiplica por menos 1. Isolando a aceleração que nós estamos procurando para que o avião possa decolar. A aceleração é igual. Nós vamos pegar a velocidade final e vamos dividir o quê? Pelo deslocamento aqui, ó. Tá? Multiplicado por 2. Então vai ficar 4.900, que é a velocidade final, tá? Dividido por 3.920. A aceleração para que o avião possa decolar será de 1,25 metros por segundo ao quadrado, 1,25 centímetros por segundo ao quadrado, ok? Então a aceleração será essa aí. Mas aí ele pergunta, e quanto tempo deve durar essa decolagem? Quanto tempo ele vai levar para percorrer a pista aqui, ó, para poder levantar voo? Qual é esse tempo? Para calcular o tempo, nós vamos pegar o quê? A equação do movimento retilíneo uniformemente variado da velocidade com o tempo. Da velocidade com o tempo. Velocidade final, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Como o avião está em sentido da esquerda para a direita, então vai ficar positivo aqui, tá? Movimento progressivo. Substituindo, quem é a velocidade? Nós encontramos lá em cima, ó, era 250 km por hora, nós transformamos em metros por segundo, 70, a velocidade 70, velocidade final. A velocidade inicial é 0, a aceleração nós encontramos 1,25 metros por segundo, vezes o tempo que ele está procurando aqui, ó, qual é o tempo que ele leva para decolar. Então, 1,25 vezes t passa para antes da igualdade, negativo, 1,25 vezes t. 70, que é a velocidade final, passa para depois da igualdade também com sinal negativo. Os dois sinais se anulam, ok? Fica positivo. Isolando t, que é o tempo, t é igual a 70, que é a velocidade final, dividido por quem? Pela a aceleração. 70 dividido por 1,25, ele vai levar o quê? 56 segundos para decolar, ok? Então, nessa velocidade, com essa aceleração, o avião, para percorrer 1960 metros, levou 56 segundos para decolar, ok? É muito rápido porque é um avião. Então, meus caros, a gente vai deixar mais informação na plataforma para a resolução de alguns exercícios. Muito obrigado e até a próxima aula.